Então, seja bem-vindo todos os ouvintes de hoje. O pessoal vai entrando à medida que a gente vai fazendo a apresentação. Então, eu tenho o prazer de hoje receber o André Sá, com a apresentação A Importância das Geotecnologias nas Análises de Saúde. O André, ele é pesquisador em saúde pública da Fiocruz Pernambuco, no Instituto Ageu Magalhães, doutor em saúde pública, mestre em ciências geodésicas e tecnologias da geoinformação, lá da Federal de Pernambuco, e graduado em geoprocessamento. Atua na área de geoprocessamento e análise espacial em saúde, com ênfase em epidemiologia, estudos ecológicos e saúde pública. Então, mais uma vez, muito obrigado, André, por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza aqui que o pessoal está muito animado para ver a tua apresentação. Como eu disse, eu sou coordenador do CPGEO, no Centro de Pesquisa e Extensão de Geotecnologia, junto com o nosso colega André Toledo, que agora eu vi que está online aí. O meu papel hoje é intermediar essa palestra, né? É ser um intermediador. Os ouvintes vão ficar todos com o microfone desligado e preferencialmente também com a câmera desligada para ajudar na transmissão de dados. Mas o nosso chat, pessoal, vai ficar aberto. Então, quem quiser, assim como nos outros dias, né, mandar dúvidas e perguntas a qualquer momento lá no chat, ou deixar o nome para posteriormente fazer a pergunta pessoalmente. Eu vou anotando isso e ao final da apresentação do André, eu abro, então, um período para a gente bater um papo e discutir. A apresentação do André deve durar aí por volta de 1 hora, ele que vai coordenar o tempo, ele vai ficar bem à vontade se quiser terminar antes ou terminar um pouquinho depois. E aí as perguntas da discussão a gente vê como que vai funcionar e também de acordo com o tempo disponível do André. Então, André, também fique à vontade se começar a exceder muito tempo, não tem problema, é só nos avisar, tá bom? Ok. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos. André, muito obrigado mais uma vez. Fique à vontade para fazer a sua apresentação. Se tiver qualquer dúvida, qualquer problema, dá um grito que eu reapareço aqui na câmera e no microfone. Tá bem? Ok. Muito obrigado. Eu que agradeço. Desde já eu venho saudar, cumprimentar todos os presentes aqui no chat, no webinar. Parabenizar pelo evento, né, especialmente pelos alunos. Quero cumprimentar o professor Dr. Paulo Guilherme Molim e agradecer pelo convite, junto com o professor André Toledo também, que, junto com toda essa equipe aí, organizou esse evento aí na sua perfeita harmonia e maestria, né? Eu vou compartilhar aqui a tela dos slides, tá? Então, e vou também desligar minha câmera durante a apresentação para facilitar aí no tráfego dos dados. Ok? Então, eu vou colocar aqui a tela, aí vocês só me avisam quando vocês conseguirem visualizar, tá bom? Deixa eu só desligar aqui minha... Vocês conseguem visualizar a apresentação? Tá quase aparecendo. Pronto, apareceu, André. Tá funcionando. Tá. Ok. A hora que todo mundo estiver visualizando, pode dar o start aqui que eu começo. Pode começar. Já está todo mundo visualizando. Ok, então. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Agradeço pelo convite, né, para toda a equipe do webinar, todos conectados, né? Eu tenho certeza que todas as palestras até aqui dadas foram, né, executadas com sucesso e eu espero que a minha também atenda as expectativas de todos vocês, né? Então, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês, pessoal, um pouco da importância das geotecnologias, do geoprocessamento e das análises espaciais na área de saúde, né? Então, como o professor Paulo Guilherme falou, eu sou o André Sá, eu atualmente trabalho com pesquisa, né, sou pesquisador em saúde pública da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, tá? Aqui no estado de Pernambuco, né? A gente sabe que a Fiocruz é uma instituição pública, né, federal e estratégica de saúde, e eu queria falar só um pouquinho mais dela, só para quem não teve a oportunidade de conhecer um pouco mais a Fiocruz, se bem que a Fiocruz tem aparecido aí bastante aí após a pandemia do Covid-19, ela tem aí protagonizado o desenvolvimento de vacinas e grandes ações no combate a essa pandemia, né?
Então, só falar um pouquinho da Fiocruz, só para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa instituição, né, que a Fiocruz ela é uma instituição pública, federal e estratégica na área de saúde. Tá? A Fiocruz ela é vinculada ao Ministério da Saúde e ela é reconhecida pela sociedade brasileira e também de outros países por sua capacidade de colocar não só a ciência, como também a tecnologia, a inovação, a educação e a produção tecnológica de serviços e insumos estratégicos para promover a saúde da população. Reduzir também as desigualdades e iniquidades sociais, consolidar e também fortalecer o Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, né? E também elaborar e aperfeiçoar políticas públicas também voltadas para as ações em saúde, né? Então, a missão institucional da Fiocruz é produzir também, disseminar e compartilhar conhecimentos e tecnologias voltadas para o fortalecimento e consolidação do SUS, né, para que contribuam para promover a saúde e a qualidade de vida da população brasileira, para reduzir as desigualdades e promover também a dinâmica nacional de inovação, tendo a defesa do direito à saúde e da cidadania ampla como os valores centrais, né? E atualmente a Fiocruz ela está distribuída em alguns estados da federação, ela está instalada em 10 estados e mais o Distrito Federal. E a gente também conta com um escritório em Maputo, na capital de Moçambique, na África, né? Além de também institutos sediados dentro do Rio de Janeiro, que é onde fica a matriz da Fiocruz, que é o famoso castelinho da Fiocruz, no Rio de Janeiro. E a Fiocruz também tem unidades nas regiões Nordeste, Norte, Sudeste e Sul do país, né? Então, a partir do projeto de implantação e ampliação da Fiocruz, também criou-se bases de institucionalização de unidades, escritórios, como o exemplo agora no Ceará, que inaugurou um grande centro de tecnologia e produção de vacinas no Ceará, perto de Fortaleza, é uma cidade vizinha a Fortaleza, também no Mato Grosso do Sul, Piauí e Rondônia, né? Então, ao todo, nós temos 16 unidades técnico-científicas voltadas para o ensino, voltadas também para a pesquisa, inovação, assistência, desenvolvimento tecnológico e extensão no âmbito da saúde, né? Então, entendendo um pouco o que é a missão da Fiocruz em promover qualidade de vida e preservar a saúde, promover a saúde da população brasileira, vamos entender um pouquinho mais do que é saúde, né? Então, a saúde, gente, não é só não ficar doente, não é só não ter doença, não é só a ausência de doença. A saúde, ela é muito mais do que não ter doença, né? E ela pode ser considerada também como um estado em que, no nível individual, pressupõe também uma sensação de bem-estar das pessoas, né? Então, é no dia a dia que né, nós pessoas, a população, ela se expõe a situações que podem tanto nos beneficiar como prejudicar a nossa saúde, né? Então, as exposições, as situações que afetam a nossa saúde em geral, elas não são dependentes, às vezes, de nossas escolhas, ou nas escolhas dos indivíduos, ou nas escolhas das famílias, mas o resultado da falta das opções, elas podem também servir para evitar ou eliminar essas situações que a gente chama de situações de vulnerabilidade em saúde. Então, participa também dessas situações o desconhecimento dessa vulnerabilidade, né? Então, locais como condições de vida desfavoráveis são, em geral, marcados pelo saneamento básico precário, por exemplo, contaminação de águas, do ar, ou até mesmo dos solos, ou dos alimentos, ou por conflito até em relacionamento interpessoal, falta de recursos econômicos, e, portanto, vai gerar enormes limitações para o consumo de bens e serviços, incluindo os mais elementares. Então, assim, o ter saúde é muito mais do que ter doença. Então, ter qualidade de vida ou não ter qualidade de vida, os fatores ambientais, climáticos também, eles podem influenciar também no desenvolvimento de doenças e no comportamento, na dinâmica da saúde da população. Tá? Então, o papel de observar, de ficar vigilante com relação à saúde da população brasileira é a própria vigilância em saúde. Se a gente for pegar o conceito de vigilância lá no dicionário mesmo, né, a gente observa que seu significado é observar atentamente, estar de sentinela, procurar, campear, né, precaver-se, se acautelar, enfim. Então, a vigilância em saúde, o que é que ela faz? Ela coleta, ela observa o comportamento das doenças de saúde da população nos seus territórios, né? Então, de posse dessa informação, ela vai criar a sua base de dados para ter subsídios
para suas tomadas de decisões e para que essas tomadas de decisões elas venham intervir no território, ou seja, para tomar as ações, as políticas públicas necessárias para o combate e enfrentamento de doenças ou até mesmo melhorar as condições do ambiente. Né? Então, a vigilância em saúde ela é responsável justamente por essas ações de vigilância, de prevenção e controle das doenças transmissíveis, né? Pela vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, de saúde ambiental, do trabalhador, e também análise de situação de saúde da população brasileira em geral. Então, diante desse novo contexto, em que diferentes estratégias e tecnologias elas são incorporadas às ações de saúde pública, a vigilância em saúde ela passa a ser entendida como um processo contínuo e sistemático também das coletas das informações, consolidação e disseminação desses dados sobre os eventos que são relacionados à saúde. Né? Então, o que visa no planejamento e na implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, como também promover a saúde das pessoas. Né? Então, dentro desse contexto de vigilância, o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância e Saúde, ela tem a função de coordenar esses programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis de relevância nacional, como a AIDS, a dengue, a malária, hepatites virais, a zika, né? A chikungunya, a própria Covid-19 agora, algumas doenças imunodepressíveis, leishmaniose, hanseníase, tuberculose, e também coordenar programas nacionais de imunizações, como aplicações de vacinas nas populações, identificar áreas de baixa a cobertura vacinal, como também investigar surtos de doenças, coordenar também a rede nacional de laboratórios em saúde, gestão de sistema de informação de mortalidade, de agravo de notificação de doenças, de nascidos vivos, entre várias outras ações. Né? Então, a gente vê que o papel da vigilância em saúde é um papel muito além de que só registrar os dados de doenças, é muito além disso. Né? É em cima desses dados, coletar esses dados de maneira sistemática, consolidar e disseminar essas informações, né, de forma que forneça subsídios para a tomada de decisão aos gestores públicos. Okay? Então, com base, a gente já entendendo um pouco aí do que é a saúde e o que é que a vigilância em saúde faz, um ramo que a vigilância em saúde atua muito pesadamente é a epidemiologia. Né? Então, o que é epidemiologia, gente? A epidemiologia ela é um processo de entendimento do procedimento saúde e doença nas populações humanas, tá? Então, a epidemiologia, basicamente, ela busca entender, visualizar, observar como ocorre esse processo da saúde e doença das populações. Então, o que é que esse processo de saúde e doença, né, a epidemiologia, de doenças infecciosas, ela tem de especial? Tem um artigo do Lancet, lá de 2000, lá do começo dos anos 2000, que ele diz assim, um problema de doença infecciosa em qualquer lugar, ela pode ser um potencial problema em todo lugar. Tanto é que estamos aí atualmente vivendo aí a pandemia da Covid-19, né, que já se alastrou pelo mundo inteiro, né, e especificamente, que começou lá em Wuhan, na China, né, e daí, né, de acordo com o conceito do Lancet, que lá em 2000 já dizia isso, que um problema de saúde manifestado em algum lugar, ele pode ser um potencial problema em todo lugar. E a prova está aí com a Covid-19. Também, há 10 anos atrás, nós vivemos o surto do H1N1, né? Então, a gente tem que estar bem atento e vigilante. A epidemiologia fica atenta também a esses fenômenos, né? E a gente percebe também que dentro do nosso país já passamos aí de mais de 1 milhão de casos, né, e mais de 50 mil óbitos, infelizmente, pela Covid-19. Né? O primeiro caso começou em São Paulo e hoje a gente já vê que a doença está praticamente instalada já em todo o território nacional, disseminada, espalhada por todo o território. Principalmente agora está ganhando um espaço, infelizmente, para a Covid, os interiores das cidades. Né? Então a doença está tendo essa migração dos grandes centros urbanos para os interiores. Então, está ocorrendo aí um processo de interiorização da doença. Né? Eu trouxe uma matéria aqui bem interessante para vocês. Olha só que interessante. Isso aqui foi uma matéria do Jornal da Paraíba de 2010, do dia 26 de setembro de 2010, que diz assim: saúde confirma que vírus africano provoca surto de sarampo na Paraíba. Então, vê só. Esse surto foi no ano de 2010, né?
E esse surto ele foi provocado pelo vírus B3, né? E mais de 100 casos eles foram registrados aí no estado da Paraíba durante esse surto no ano de 2010. Então, o que é que ocorreu? O laboratório da Fiocruz, que é referência também em sarampo, ela identificou um surto de sarampo vivido na capital, João Pessoa, que foi provocado pelo vírus B3, que circula na África do Sul, né? Então, esse vírus B3, ele é originário da África do Sul e que provavelmente ele foi disseminado durante a Copa do Mundo de 2010 também, que ocorreu na África do Sul, né? Então, o que é que aconteceu? Turistas do estado da Paraíba foram a este evento na África, se infectaram, se contaminaram com o vírus B3 e, ao retornar para Paraíba, começou a disseminação da doença pelo estado, né? Então, isso também, esse comportamento, a gente observa que foi bem semelhante ou até parecido com a Covid-19, né? Então, a gente percebe também que um problema de saúde manifestado em algum lugar foi um problema potencial em outro lugar e pode ser também em todo lugar. Ok, pessoal? Então, a migração... Outro exemplo também que eu posso falar de problema de saúde foi durante a migração de venezuelanos para a capital Manaus, né, em 2018, diante daquela crise política e econômica que está tendo até então na Venezuela, né? Então, vejam exemplos que a gente pode presenciar e pode constatar de doenças, né, vírus e infecções que começam, se originam em um lugar e vão se manifestar e vão se espalhar por vários lugares, né? Vejam só que interessante aqui nessa imagem. Vocês estão vendo aí o Tahiti, né? Um lugar lindo, né? Convidativo, né? Para conhecer, para passear, enfim, para fazer turismo, né? Então a gente vê que o Tahiti, ela é uma ilha muito grande, ela é a maior ilha da Polinésia Francesa. Ela aproximadamente, ela tem uma área aí de um pouco mais de 1.000 km² e uma população aí em torno de 187 mil habitantes, né? Essa população, só para vocês terem uma ideia, ela se assemelha a um bairro aqui do Recife chamado Boa Viagem, que tem quase 200 mil habitantes. Então, você vê que a população do Tahiti é praticamente a população de um bairro aqui da cidade do Recife. Tá, por que eu trouxe essa imagem aí do Tahiti para vocês? Vocês lembram que no ano de 2013, durante a Copa das Confederações, que foi sediada aqui no nosso país, a seleção do Tahiti, ela se despediu do Brasil, ela foi tida até como ela foi eleita, né, como a seleção mais carismática da Copa das Confederações, né? Os turistas tahitianos que vieram para cá, né, também foi bem, não sei se vocês lembram, eles foram bem taxados como carismáticos, animados, super educados, e eles até fizeram uma homenagem ao Brasil, agradecendo por todo o carinho, toda a receptividade tida durante as Copas das Confederações. Isso no ano de 2013, não sei se vocês lembram. Mas, enquanto estava acontecendo essa Copa das Confederações, que a seleção do Tahiti e turistas tahitianos estavam aqui no nosso país, o que estava acontecendo lá? No mesmo período, um surto do Zika vírus, né? Então, através dos tahitianos, né, uma hipótese muito forte confirma-se de que os tahitianos foram a porta de entrada, né, foram os vetores, né, da doença, da manifestação do Zika vírus aqui ao nosso país. Tanto é que, com o desenvolvimento do surto de Zika, pesquisadores e cientistas de todo o país mandaram uma carta para a Confederação das Olimpíadas, né, mundiais, pedindo que as Olimpíadas do Rio de 2016 elas fossem adiadas, transferidas ou até mesmo canceladas, para que não provocasse um surto maior, não contaminasse um número maior de pessoas. E aí, como também foi conhecimento de todos, né, toda a sociedade brasileira, que até foi reportado nos grandes veículos de comunicação, né, nas mídias sociais, na imprensa, que, inclusive aqui em Pernambuco, ocorreu o grande boom da microcefalia, né, de bebês que nascem com o tamanho um perímetro cefálico com a cabeça menor do que o tamanho normal de que uma criança deve nascer, né? Então, veja como é que ocorre essa dinâmica de manifestação de um surto de uma doença em um lugar e como é que ela vai se manifestando em outros lugares, em outros locais, com essa manifestação da doença.
Outro exemplo que eu trago também para vocês, para a gente entender um pouco mais, é o impacto ambiental ocorrido no desastre lá em Mariana, em Minas Gerais. Quem lembra, em 2015, o rompimento da barragem de Fundão, né? Que contaminou, né, todo o Rio Doce, né? E a gente percebe aí em vermelho o caminho desses dejetos, né, desses sedimentos, né, que chegou a contaminar o Rio Doce e chegou até a foz do rio, lá no litoral do Espírito Santo, né? Então a gente sabe, né, a gente acompanhou, né, nesse período aí que matou também pessoas, foi uma tragédia, um impacto ambiental enorme. A gente percebe que mudou, né, todo o bioma, teve um desequilíbrio ecológico muito grande naquela região. Tanto é que, quando a gente se depara com um impacto ambiental dessa natureza, nós epidemiologistas, nós que estudamos a saúde pública, já ficamos alertas que, depois de um tempo, com certeza, vai ter manifesto de alguma doença nessas regiões de fortes impactos ambientais. Tanto é que, se a gente observar neste mapa aqui à direita, na região de Minas Gerais e Espírito Santo, houve um grande surto de febre amarela, né, em municípios, em áreas que coincidem com as áreas próximas ao Rio Doce, que foi afetado por esses rejeitos de minério, né? Então a gente percebe aí que o estado de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo foram os mais afetados por esse surto de febre amarela. E o interessante é que, antes desse surto, o Ministério da Saúde iria anunciar o fim do surto de febre amarela, já ia ganhar uma certificação de erradicação da doença, né? Então, pós esse desastre, né, existem fortes indícios que o surto de febre amarela nessas regiões foi ocasionado pelo esse grande impacto ambiental ocorrido pela barragem de Fundão, no município de Mariana, né? Essa outra imagem aqui é uma enchente, né, como todos veem, né? É muito comum aqui na nossa região de Pernambuco e também em várias regiões do Brasil, né? Quando a gente também se depara com um cenário desse, a gente também pode esperar, depois de um certo período de tempo, manifestações de doenças devido a esse evento aí, devido a esse fenômeno climático. Como, por exemplo, leptospirose. Será que as pessoas dessa região têm o risco de contrair a leptospirose devido à enchente? Né? Então, será que ocorre esse risco dessas pessoas de estarem contraindo a lepto? Esquistossomose, doenças diarreicas, ou por que também não doenças de transmissão respiratória, né? Então, sempre quando a gente depara com esses impactos, a vigilância em saúde fica em alerta para notificar e para tentar minimizar ao máximo os impactos na saúde das populações diante a esses desastres ambientais. Então, entendendo toda essa dinâmica espacial, a dinâmica dos impactos ambientais e a manifestação de doenças no espaço, né, a gente entende que o espaço ele é, ao mesmo tempo, ele é um produto, né, e produtor de diferenças sociais e ambientais também. E tem importantes reflexos sobre a vida e saúde das populações, né? Então, grupos populacionais de características econômicas semelhantes, elas podem possuir perfis epidemiológicos especificados pelo fato de se localizarem em regiões, em lugares diferentes, né? Então, a gente vê que o espaço, ele basicamente, ele tem duas características. Ele tem a sua configuração territorial e, dentro desse território, ocorre uma dinâmica social, sejam elas dinâmicas econômicas, sejam elas culturais, políticas, e que elas são significativas para a qualidade de vida da população, né? Então, essas condições de vida que as pessoas vivem, esses grupos sociais no espaço, eles também vão definir um conjunto de problemas, um conjunto de necessidades e um conjunto até mesmo de insatisfações, né? Essas condições de existência, elas podem ser boas ou ruins e elas vão mudando tanto para melhor ou como para pior também, né? Isso vai depender da participação das instituições de governo e também da própria população. Então, por isso disse que a situação em saúde de um grupo populacional de um determinado território, ela é definida pelos problemas e necessidades em saúde, assim como pelas respostas sociais a esses problemas. Então, a epidemiologia, a vigilância em saúde, ela tem como preocupação ela compreender e explicar esse processo de saúde e doença nos indivíduos e nas populações, né? Então, a importância do espaço nas análises de saúde, por sua vez, ela busca identificar na estrutura do espaço, na estrutura espacial e nas relações sociais que ela encerra, associações que sejam plausíveis com o processo de adoecimento
e morte nas coletividades. Então, ambas elas podem vir com a premissa geral de que os padrões de mortalidade e de doença e saúde, elas não ocorrem de maneira aleatória nas populações, mas sim em padrões ordenados que refletem essas causas subjacentes, ok? Um outro fim que a gente utiliza o espaço para a questão da saúde não é só identificar as doenças, onde elas se manifestam ou onde elas não manifestam. O espaço também é utilizado para fins administrativos em saúde. Tá? Então, nesse primeiro mapa aqui do lado esquerdo, onde a gente vê a percepção da saúde e doença e os acessos ao serviço de saúde, né, a gente vê que a busca de serviços de saúde ela está diretamente relacionada à percepção de que os indivíduos e as populações elas têm acerca de suas necessidades e seus problemas de saúde. Assim, então, por outro lado, cada indivíduo, cada pessoa, né, ou grupo populacional específico, sejam elas crianças, mulheres, idosos, homens, mulheres, diabéticos ou outras pessoas, eles vão procurar uma rede de assistência à saúde a partir de sua demanda particular, né? E do que ela está precisando, de forma a ter uma atenção e ter um cuidado. Então, visto assim, essas desigualdades no uso dos serviços de saúde, né? Ou seja, no ato desde que procurar, de ter o seu acesso, de se beneficiar do atendimento recebido, eles vão refletir tanto nas desigualdades dos indivíduos, no risco de adoecer ou até mesmo de morrer. Né? Então, como as diferenças no comportamento do indivíduo perante a doença, também a gente percebe, além das características da oferta de serviços que cada sociedade ele vai disponibilizar para os seus membros. Então, a gente vê que áreas mais carentes, as pessoas dessas regiões que são de alta vulnerabilidade social, eles têm uma dificuldade maior de ter acesso ao serviço de saúde em relação às outras áreas, né? Então, esse mapa, essa figura aqui do lado esquerdo, da percepção da saúde e doença e os acessos aos serviços de saúde, ele vai exemplificar, por exemplo, uma ocorrência que um usuário tem de uma simples dor de cabeça. Então, imagina, várias pessoas de vários estratos sociais, de vários locais da cidade diferentes, eles têm uma dor de cabeça e como eles vão se comportar diante dessa dor de cabeça que eles vão ter. Então, essa dor de cabeça ela pode ter significado variado para diferentes indivíduos e grupos populacionais que vivem ou trabalham no mesmo lugar. Então, o mesmo pode também acontecer com outras queixas, como um resfriado, uma dengue, uma pressão alta, por exemplo, uma má digestão, entre outras doenças, né? Entre outras queixas e outros sintomas. Então, essas situações elas vão demandar diferentes acessos e atenções e cuidado. Então, a gente pode observar aí desse esquema que a percepção e as relações, esses fluxos que os indivíduos e os grupos sociais estabelecem em torno do problema de saúde, eles são condicionados também pela capacidade técnica operacional e pelas possibilidades de acesso aos serviços, como eu falei anteriormente, né, aos serviços de saúde e outras formas de cuidado capazes de responder às necessidades de atenção. Então, cada indivíduo, cada pessoa, ela vai procurar resolver o seu problema de acordo com as percepções e entendimentos, seja na relação de saúde e doença ou a capacidade resolutiva dos serviços. Então, a gente pode ver neste mapa que algumas pessoas, elas optam, ao sentir dor de cabeça, a se dirigir a uma rede pública de saúde, seja ela um hospital, um centro, um posto de saúde, outros vão procurar um serviço privado, outros vão preferir ir na farmácia, comprar um remédio, tomar e voltar para casa, outros vão procurar até rezadeiras. Então, a gente vê que tem cidades aí, né, que pessoas procuram até curandeiros, rezadeiros para tentar se livrar da doença. Então, são coisas que a gente encontra também no nosso cotidiano, né? Então, a gente observa uma teia ou uma rede de fluxos, né? Esses fluxos formados por trajetos, informações e relações que vão estabelecer no contexto da tomada de decisão, seja ela individual ou coletiva, para resolver um problema e atender às necessidades. Então, a gente visualizando bem essa dinâmica, né, como o mapa aqui do lado direito, né, a gente percebendo a questão da necessidade do acesso de saúde, à saúde, né, e aos serviços de saúde, veja como ocorreu a ampliação das unidades de saúde da família aqui na cidade do Recife, no ano de 2000 e 8 anos depois. Veja como houve uma grande implantação de unidades de saúde da família para atender as demandas específicas das doenças da população. Né? Então, estudos nessa direção, para fins administrativos também, elas podem subsidiar e orientar as políticas públicas no sentido da equidade, formular intervenções capazes de aprimorar as condições de vida e orientar os modelos assistenciais no que tange à organização da rede de atenção à saúde, diminuindo as desigualdades no acesso
e no uso dos serviços. Então, a função também da vigilância é essa, é tentar diminuir as grandes injustiças sociais no tocante à qualidade de vida e saúde da população, né? Então, vimos que o espaço, né, é uma categoria super significativa. Ela não busca só estabelecer as diferenciações entre as regiões, né? Mas a variável localização, né? A variável geográfica, a localização, ele é um importante atributo para esses estudos. Então, vem aí a análise espacial para os padrões epidemiológicos, que vai permitir aí incorporar muitas variáveis, como, por exemplo, a extensão, a localização, a dinâmica temporal, características sociais, econômicas e ambientais e de infraestrutura do ambiente também vão influenciar no comportamento da saúde da população. Então, a epidemiologia, através de análises espaciais e estatísticas, eles podem ser úteis para detectar áreas com excesso de doenças, descobrir fatores de riscos coletivos e individuais, como também ambientais, que expliquem esse excesso de doenças, ajuda a formular hipóteses sobre a etiologia e origem dessas doenças, teste hipóteses também em diferentes bancos de dados, com diferentes metodologias, né? Então, a gente vê que a análise espacial voltada para a epidemiologia, ela tem uma grande contribuição no combate e no processo do entendimento de manifestação de doenças, né? Então, a gente sabe também que o grande precursor da análise espacial em saúde aí começou com o John Snow, né? Foi um exemplo bem marcante aí do uso do mapeamento para análise de saúde, e acredito que talvez seja o mais antigo, que foi produzido por John Snow no ano de 1854, que foi durante uma terrível epidemia de cólera, né? Esse médico, ele mapeou, né, as residências, ele era um médico sanitarista, né? E ele mapeou as residências de pessoas que morreram, né? Que foram identificados óbitos por cólera, e ele mapeou também bombas d'água que abasteciam residências em Londres, nesse bairro aí de Soho, né? Em Londres. Então, mostrando aí o papel também da contaminação da água na ocorrência da cólera, né? Então, está implícito também na construção do mapa que o autor, o John Snow, ele tinha a hipótese de que a água ele poderia transmitir a cólera. Então, o que foi que ele fez? Ele mapeou as bombas, mapeou os óbitos, e a gente observa no mapa duas características básicas que ajudaram a elucidar a forma da transmissão da cólera, totalmente desconhecida na época. Em primeiro lugar, foi o mapa, né, que mostra uma concentração de pontos que representam as mortes por cólera, que estão aí por pontinhos pretos, que vocês observam, tá? No bairro de Soho, em Londres. Então, os pontos eles vão já apresentar um padrão de distribuição espacial. Então, se esse fenômeno acontece, essas mortes elas podem ter alguma característica comum e podem estar relacionadas também a alguma causa comum, né? Então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, o John Snow ele mapeou as bombas, né, de fornecimento d'água que permitia o acesso, né, ao abastecimento da população, marcadas aí por esse triângulozinho azul. Então, essas características são características ambientais, são características do ambiente, né? E mostram possíveis fontes de exposição da população a situações de risco. Então, relacionando no mapa duas informações, esses dois níveis de informações, foi possível identificar fontes de água que estariam causando a epidemia. Então, no centro do mapa, a gente observa uma bomba que foi considerada perigosa e contaminada pela grande concentração de mortes no seu entorno. E ela foi interditada pela equipe do sanitarista John Snow. Então, a partir dessa decisão que ele tomou, os casos de cólera começaram a rarear, né, diminuir consideravelmente, e serviu para comprovar a hipótese que a transmissão da cólera pela água estava correta. Então, a gente vê que foi um surto desastroso também, que em menos de 10 dias matou mais de 500 pessoas só nessa região, né? Então, você vê que uma simples análise espacial, John Snow, que naquela época não tinha sistema de informação geográfica, não tinha os SIGs que a gente utiliza hoje, essas plataformas espaciais com análises espaciais fantásticas, ele tinha apenas um croquis da região, um lápis, e foi lá mapeando, né, naquela técnicazinha do alfinete, que bem antiga, né, e com essa simples análise ele conseguiu aí diminuir o surto de cólera e evitar a morte de muito mais pessoas, né? E essa tese dele comprova a famosa lei da geografia do grande Valdo Tobler, né? Que ele diz que todas as coisas elas são relacionadas com todas as coisas, porém as coisas mais próximas elas são mais relacionadas do que as coisas mais afastadas, né? É uma lei de conhecimento de todos os geógrafos e quem trabalha com análise espacial,
no tocante ao padrão de dependência e de autocorrelação espacial, né? Então, com base no que a gente viu, eu vou trazer para vocês agora alguns estudos e alguns artigos que foram publicados, que estão aí nas plataformas indexadas, em grandes revistas de grandes fatores de impacto, que utilizaram a técnica de geoprocessamento e de análise espacial para análise em saúde, né? Então, esse primeiro estudo aqui que eu trago para vocês foi um estudo que investigou o deslocamento do Zika vírus durante um surto de chikungunya na região metropolitana do Recife, né? Então, a gente percebe aí que a distribuição temporal, você vê que a gente tem alguns recortes temporais, né, durante esse período, né, que foi de 2015, maio de 2015 a maio de 2016, então foi durante aí um recorte de um ano, né? Então, a distribuição temporal desses casos, ele indicou que capturou-se no final da epidemia de Zika, ele foi feito no final da epidemia de Zika em 2015 também, né? Então, após uma diminuição gradual dos casos de Zika, como vocês observam, no período do estudo, do começo do estudo, entre maio e julho de 2015, a gente observa por esses pontinhos vermelhos a grande infestação de Zika nessa região metropolitana. E em pontinhos verdes a gente vê a chikungunya. Então, com o passar do tempo, a gente vê que os casos de Zika eles foram diminuindo e os de chikungunya eles foram aumentando, né? Então, com 5 meses consecutivos, à medida que o tempo foi passando, nenhum paciente ele foi infectado pela Zika. Concomitantemente, uma distribuição dos casos de Zika, ele diminuiu e os de chikungunya começou a aumentar, né, como eu falei para vocês. Então, a porcentagem de pacientes infectados do chikungunya ele foi muito alta, né, como vocês observam, mesmo durante a estação seca, que a gente também tem um manifesto da doença da dengue, da Zika e da chikungunya, que a gente chama de arboviroses, né, também está relacionado também com as estações do ano, durante períodos secos, períodos chuvosos, né. Então, a gente percebeu também, nesse estudo, que essas áreas também estão próximas também de áreas de vegetação densa. Foram também utilizadas técnicas de sensoramento remoto, onde calculou-se o NDVI, né, que é o Índice de Vegetação Normalizada, para tentar associar a ocorrência desses eventos e identificação de certos mosquitos à manifestação dessas doenças, das arboviroses, da Zika e da chikungunya especificamente relatado nesse estudo, né? Um outro estudo também bem interessante, nessa mesma linha de arboviroses, foi o estudo da Zika, né? Esse estudo ele teve uma grande repercussão nacional e internacional. Ele foi até fruto aí de um documentário da Discovery Channel chamado Mosquito Ameaça no Ar. Vocês depois podem pesquisar aí nas plataformas on demand ou até mesmo no YouTube, vocês vão encontrar facilmente. E esse estudo ele identificou, né, que o Zika vírus foi recentemente associado ao aumento da incidência da microcefalia e de outros distúrbios neurológicos também. Então, o vírus ele foi transmitido praticamente pela picada do mosquito, o Aedes aegypti, embora outras rotas de infecção elas foram também implicadas. Então, o Aedes aegypti ele é considerado o principal vetor, né, para humanos em todo o mundo. Portanto, esse artigo traz evidências que outras espécies de mosquito, como o Culex quinquefaciatus, que em algumas regiões do Brasil é conhecido como muriçoca, talvez aí na região aí de São Paulo de vocês é conhecido como pernilongo, creio eu, né? Então, o Culex, que é o nome científico desse mosquito, né? O Culex quinquefaciatus, que é o pernilongo, a muriçoca, surgiu a hipótese que eles também possam transmitir esse vírus, né? A hipótese. Porém, por quê? Se vocês observarem esse mapa, né, a gente vê pontos de coleta de mosquitos, onde esses pontos em vermelho foram detectados mosquitos Culex, o pernilongo, né, infectado com Zika vírus, né? E essas áreas identificadas pelo kernel, né, essas áreas quentes, são áreas de manifestação de microcefalia na cidade do Recife. Então, a gente vê que áreas onde foram identificados Culex com positividade para Zika também estão próximas às áreas de crianças que nasceram com microcefalia. Então, esse artigo ele traz justamente isso. Olha, não só o Aedes aegypti ele tem o vírus da Zika, mas também foi identificado em pernilongos, mas não se conhece ainda o poder de transmissão o potencial vetorial de transmissão do vírus pelo pernilongo. Pelo Aedes aegypti, a gente sabe que se ele picar uma vez, a gente já está infectado, né? Já no pernilongo não se conhece ainda. Então,
estão sendo feitos estudos para a gente conhecer um pouco mais sobre a competência vetorial desse mosquito, ok? Então, esse mapa aí, ele trouxe, né, uma informação bem alarmante para os gestores de saúde, porque a gente vê que o pernilongo tem em todo lugar, né? Principalmente se manifestando tanto no período do final da tarde. Tanto é que houve manifestações de alguns cientistas de alguns países dizendo que essa manifestação da Zika em pernilongos deve ser uma situação particular do estado de Pernambuco, em Recife. E a gente desenvolveu um outro estudo comprovando que identificamos também mosquito Culex infectados com Zika no Espírito Santo, na cidade de Vitória, como foi divulgado por esse artigo aqui na Parasites and Vectors, né? Então, foram coletados também mosquitos nessas regiões, né? E nessas áreas em vermelho, nesses pontinhos em vermelho que vocês visualizam, foram identificados Culex, pernilongos, infectados com Zika, podendo ser também um risco, ter um alto risco de transmissão para a Zika vírus e as suas futuras consequências, como o exemplo da microcefalia, né? Esse outro mapa aqui, eu trago para vocês, né? Vocês já percebem, né, técnicas de geoprocessamento, né, e uso de geotecnologias adequadas para cada situação. Esse exemplo aqui eu trago para vocês uma incidência de dengue no estado do Piauí no ano de 2012. Então, neste primeiro mapa, ao lado esquerdo, a gente percebe, né, municípios com alto risco de incidência da dengue, né? Essa área mais escura, especificamente, é a região metropolitana de Teresina, capital do Piauí, né? Então, para tentar corroborar um pouco com a explicação desse fenômeno da dengue no Piauí, utilizamos duas variáveis para tentar explicar um pouco dessa correlação. Fizemos um mapa com base na temperatura anual média, né, do estado do Piauí e da pluviometria anual média no ano de 2012. Então, o que é que a gente percebeu? Que essa área de alta incidência da dengue, ela coincide com uma área de alta temperatura e a área de chuva, né, que choveu consideravelmente. Então, qual é a combinação perfeita para a manifestação do mosquito? Água e calor, né? Então, esses fatores climáticos, eles podem ter explicado a ocorrência da incidência da dengue na região de Teresina. Agora, em contraponto, se a gente olhar um pouco algumas cidades ao sul do Piauí, você pode observar um comportamento um pouco diferente, onde teve uma temperatura mais amena e não choveu. Não choveu. Você vê que não teve chuva considerada, mas teve uma alta incidência de dengue. O que é que pode ter ocorrido nessa área, então? Então, ele vem um pouco aí em contraponto, né, de que a combinação de calor com água não dá dengue. A gente vê também áreas que não tem calor, mas não tem água, mas deu dengue também, ou seja, houve uma incidência de dengue. O que é que pode estar associado a este fenômeno, especificamente nessa região ao sul do Piauí? Essa explicação, gente, especificamente, foi devido à ausência de água. Então, o que é que a população vai fazer? Vai coletar água e armazenar a água em casa. Então, a forma e o cuidado que essas pessoas tiveram em não guardar a água, em armazenar a sua água de maneira adequada, provocou, né, pode ter sido um forte indício para que o mosquito depositasse os seus ovos nessa água parada, porque a população não cobriu, né, a água, não guardou a água de maneira adequada, e daí provocou essa grande incidência de dengue também ao sul do estado do Piauí, né? Então, o interessante não é só investigar o comportamento do fenômeno, e sim buscar em outras variáveis, né, associações possíveis que expliquem de maneira total ou de maneira parcial a manifestação da doença nessas regiões. Ok? Esse outro mapa é um mapa bem atual que a gente está trabalhando aqui, um pouco do comportamento da Covid-19 na cidade do Recife, né? Então, a gente percebe aí, no primeiro mapa, foram testes moleculares para a Covid-19 com resultados positivos na cidade do Recife, onde a gente observa que a região ao sul do Recife, que é uma região de alto poder aquisitivo, que é o bairro de Boa Viagem, que é um bairro até bem conhecido nacionalmente pela sua famosa praia, né, de Boa Viagem, mas também outras cidades também de boas condições do Recife também foram afetadas. E a doença, a gente percebe também nesse mapa, ele está começando a se espalhar para as regiões periféricas. A princípio, ele se manifestava só em áreas
de altas condições de vida, de boas condições de vida, de boas condições sociais, mas aí a doença ela está migrando para as regiões periféricas das grandes cidades, como também, como eu falei anteriormente, para o interior dessas cidades, né? E a gente percebe no mapa do lado direito a predominância com relação ao sexo. Então, a gente percebe aí a razão de sexo sobre esses resultados positivos. Então, a gente percebe que na região mais ao norte da cidade, ocorre uma maior a infecção por indivíduos do sexo masculino, feminino, desculpa. Enquanto que na região mais ao oeste ocorre uma manifestação da doença em indivíduos do sexo masculino. Então a gente percebe a dinâmica da infecção relacionada com a dinâmica do sexo. E também pode-se investigar outros fatores que a gente também analisa aqui no nosso grupo de pesquisa, mas a gente não teve espaço para falar aqui. Mas também podemos correlacionar condições de infraestrutura, condições econômicas e relacionar com os eventos em saúde para que a gente busque associação, sendo ela estatisticamente significante ou não. Esse outro estudo aqui também traz um pouco da epidemia de microcefalia relacionada ao Zika vírus e condições de vida aqui na cidade do Recife. Então, vocês percebem neste mapa que esses pontinhos vermelhos são casos de microcefalia, tá? De crianças e bebês que nasceram com microcefalia, e essas áreas que variam do branco até o preto, né, em tons de cinza, eles vão identificar os estratos sociais da cidade. Quanto mais escuro, mais baixas as condições de vida dessas áreas. Então, a gente percebe que a doença, a microcefalia, ela é também uma doença social, porque ela se manifesta com muito mais frequência em áreas de condições de vida média, baixa, da população aqui do Recife. E esse padrão também é observado em várias cidades do nosso Brasil. Tá? Outro estudo que eu trago também, bem interessante, e vocês observam que a gente vem tratando também várias doenças, é uma análise espacial de casos de hanseníase, né? A distribuição espacial da hanseníase no estado de Pernambuco. Então, foi um estudo utilizando os municípios do estado de Pernambuco com unidade de análise, e nesse período foram identificados mais de 28 mil casos de hanseníase no estado de Pernambuco. Então, através de técnicas de estatística espacial, de autocorrelação de autocorrelação espacial, que a gente chama de autocorrelação espacial de Moran, ou Moran, como queiram chamar, foram criados mapas de dependência espacial, onde, nesta primeira coluna de mapas, a gente percebe que a distribuição da hanseníase, através da taxa de detecção geral, neste primeiro mapa, ele se manifestou na região a leste de Pernambuco e ao extremo oeste de Pernambuco, que coincide com a região da Zona da Mata e Metropolitana do Recife e na região do Sertão, próximo às regiões do Rio São Francisco, que cruza também aqui, passa pelo estado de Pernambuco. Né? Esse método ele foi suavizado por um método chamado Bayesiano empírico, devido às flutuações aleatórias e instabilidade no indicador. Então, foi preciso estabilizar um pouco esse indicador para encontrar um comportamento mais homogêneo na população. E daí, esse indicador ele foi feito a estatística espacial de Moran, onde, através do BoxMap e Moran Map, foram identificadas áreas de alto risco, estatisticamente significantes, que tornaram-se áreas para a gestão, né, de áreas de altas prioridades de ação e intervenção. Então, o gestor de posse dessa análise, de posse desses mapas, vai o quê? Nortear sua equipe, vai nortear toda a sua equipe de saúde e vigilância para intervenção das suas ações de saúde. Né? Esse outro mapa também, essa outra análise, esse outro artigo publicado, ele também se baseou dessa mesma técnica, só que voltado agora para homicídios, né? O homicídio, por incrível que pareça, ele também é um problema de saúde pública, não é só um problema de segurança, mas como também é um problema de saúde. A saúde também se preocupa com esses eventos. Por quê? Porque esses eventos, eles oneram também o serviço de saúde. Uma vítima, quando ela é tentada contra a sua própria vida, o primeiro lugar que ela vai, se não morrer, é para o hospital. Então, ela utiliza da estrutura de saúde, utiliza do SAMU, que vai socorrer, né? Vai utilizar do hospital para fazer o seu tratamento, e até mesmo do serviço de verificação de óbito, o SVO, que também é de competência da saúde, que vai estar responsável também, né, por esses óbitos, né, de cuidar desses óbitos. Então, o homicídio também é um problema que preocupa a saúde pública. O homicídio, né, e a violência em geral,
ela foi reconhecida pela OMS desde 1996 como um problema grave de saúde pública, né? Então, a gente percebe aqui nesse mapa que temos 2 recortes, né? Foram 2 triênios, no período de 2011 a 2016. Esse estudo, ele foi também fruto da minha tese de doutorado. Então, o que é que a gente observa aqui? Que na primeira faixa de mapas, nos mapas A, B e C, no primeiro mapa A, vemos a distribuição do coeficiente de mortalidade por setor censitário na cidade de João Pessoa. No mapa B, esse coeficiente suavizado pelo método Bayesiano empírico, devido também a flutuações aleatórias, algumas instabilidades identificadas nesse indicador. E no terceiro mapa, o mapa de risco, com base na estatística espacial de Moran, identificando os quadrantes de padrão alto-alto para risco de ocorrência de homicídios na região. E o interessante é que, tanto no primeiro triênio como no segundo triênio, observado nos mapas C e mapa F, o que é que ocorreu? Qual a dinâmica ocorrida com o passar do tempo? Que no primeiro triênio, a gente observa áreas de risco nas áreas centro-periféricas da cidade e, mediante ações de segurança e saúde pública, no segundo triênio, os homicídios eles migraram para as regiões totalmente periféricas, né? Então, elas migraram mais, elas se rarearam mais ao centro e a gente percebe uma tendência de periferização desses eventos. Então, a gente observa que esses fatos eles tiveram implicações de ordem prática, tanto para a epidemiologia como para a gestão de serviços públicos. No que toca à epidemiologia, a gente percebe que a utilidade dessa representação gráfica ela reside no fato de demonstrar, tanto visualmente, né, como estatisticamente, os padrões espaciais no risco de ocorrência de homicídios, facilitando a compreensão do evento. E, além da utilidade epidemiológica, os mesmos estudos ratificam que a informação produzida por mapas suavizados pelo método Bayesiano empírico permite a observação visual e permite também a interpretação do dado espacial desses eventos, contribuindo para a tomada de decisões mais racionais por parte do setor público, né? E eu trago aqui esse último mapa, antes de finalizar a minha apresentação, que foi uma análise durante 2 décadas de tuberculose na cidade de Olinda, em Recife, aqui na região metropolitana do Recife, né? Que aqui já foram utilizadas técnicas de estatística de varredura espacial SCAN, né? Onde foram identificados elipses, áreas de riscos, onde vai calcular o risco que determinadas populações têm de contrair uma determinada doença. Neste caso, a gente observa aqui que no período de 1991 a 1995, nesta área aqui, grande cluster espacial em laranja, que acometeu aí cerca de 15% da população, as pessoas que residem nessa área, ela teve um RR, que vocês visualizam aqui abaixo, que chama-se risco relativo, de 1,9. O que quer dizer isso? Que as pessoas que residem nessa área têm 90% de chance a mais de contrair tuberculose em relação às demais áreas do município. Então, veja que risco alto, o nível de risco, o nível de vulnerabilidade que essas pessoas tiveram, né, durante esse período aí de 91 a 95. Já no período de 2006 a 2010, praticamente a mesma área se manteve, porém com um risco relativo um pouco mais baixo, de 1,7, né? Ou seja, as pessoas dessas áreas, residentes nessas áreas, elas têm 70% de risco a mais, né, de chance de contrair a tuberculose em relação às demais áreas da cidade, ok? E esses riscos, eles foram calculados e com P significativo, ou seja, com um P-valor estatisticamente significante. Então, uma outra ação também, né, um outro estudo que corrobora no combate e tomada de decisões dos gestores públicos, né? Então, com base nesses estudos que eu mostrei para vocês aqui hoje nessa apresentação, o que é que a gente pode concluir? Então, através das técnicas de geoprocessamento e dos usos das geotecnologias, nós podemos localizar e visualizar na organização espacial dos nossos territórios a reprodução dessas assimetrias, revelando particularidades de grupos sociais e na forma de como as pessoas adoecem ou até mesmo morrem, né? Correlacionando os eventos de saúde e as condições de vida que essas pessoas têm, né? Então, quando nós fazemos isso, nós podemos evidenciar uma grande heterogeneidade espacial
e social das condições de vida das pessoas. Então, a distribuição desigual dessas populações no espaço, o crescimento desordenado dessas populações, que decorre dessa distribuição assimétrica da riqueza, né, da má distribuição da renda entre os grupos sociais, eles podem propiciar de maneira direta ou até indireta nessa exposição diferenciada aos riscos inerentes a cada área, a cada território, né? Seja ele um território com comportamento socioambiental e sanitário diferente. Então, essa desigualdade ela pode ser compensada ou até mesmo agravada pela alocação dos serviços de saúde, que deve estar voltada para o atendimento adequado aos problemas e às necessidades de cada população. Então, analisar a saúde de grupos populacionais, considerando a localização espacial e temporal também, e a sua inserção no ambiente, né, com características ambientais, com a distribuição espacial também dos recursos e dos planejamentos em saúde, com outros grupos populacionais, eles vão auxiliar em total perfeição na compreensão do processo de saúde e doença nas populações, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Eu trouxe um pouco aí da apresentação do que o geoprocessamento pode contribuir para combater saúde e até mesmo salvar vidas. Mais uma vez, eu venho agradecer ao professor Paulo Guilherme e ao professor André Toledo pelo convite e me colocando à disposição aí agora no chat para tirar dúvida do que eu consegui responder. Quero deixar também meus contatos, tá? Para quem quiser tirar mais dúvida, entrar em contato, enfim, conhecer um pouco mais da Fiocruz, ou até mesmo estabelecer uma parceria, um apoio em estudo, participar de projetos. Nós temos parcerias com várias instituições do país, né? Então, deixo o meu contato aí, andré.sá@cpqam.fiocruz.br, né? Meu link do Lattes, para quem quiser conhecer um pouco mais do que a gente trabalha. Como eu falei no começo da apresentação do nosso chat, eu faço parte do Núcleo de Estatística e Geoprocessamento, o NEG, da Fiocruz Pernambuco, que é o Instituto Ageu Magalhães, tá? E eu deixo para vocês a página também da Fiocruz Nacional, que é www.fiocruz.br, e a página da Fiocruz Pernambuco, que é www.cpqam.fiocruz.br. A Fiocruz também está disponível nas redes sociais, nas principais redes sociais. Vocês podem também estar acessando aí as informações que a Fiocruz sempre vem divulgando, aí, principalmente agora todo vapor com essa epidemia da Covid-19. Temos aí perfis aí no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, tá? E é isso. Mais uma vez, eu agradeço pela atenção de todos e coloco-me à disposição aí para responder às eventuais dúvidas que, porventura, tenham surgido durante a apresentação. Obrigado e passo a palavra novamente para o professor Paulo. Tá joia, André. Muito obrigado pela tua palestra, tua apresentação. Acho que foi bastante esclarecedora e trouxe muitos exemplos, né, de algumas coisas que eu nem imaginava que seriam colocadas em mapas quando o quesito é saúde. Pelo menos nós não estamos tão acostumados, ou eu não estou tão acostumado a ver em mapas. Eu tenho algumas dúvidas, algumas curiosidades que eu gostaria de debater contigo, fazer até talvez um paralelo entre a minha área e a tua, mas nós temos algumas perguntas dos participantes aqui, então eu vou dar preferência para eles primeiro. Alexandre Braga pergunta que, se com a vinda dessa nuvem de gafanhotos no sul do Brasil, se é possível que algum tipo de doença venha à tona, visto que é um fenômeno de um desequilíbrio ambiental. Sim, com certeza é possível, né? Por quê? Porque essa população de gafanhotos, ela vai aí, ela é um potencial forte para destruir lavouras, né? E até desequilibrar ambientalmente outras populações de insetos, animais, enfim, vai ter um desequilíbrio ambiental, né? Então, como foi mostrado no exemplo do desastre Mariana, que aquela lama ela provocou um desequilíbrio ambiental, inclusive na população de na população de animais, né, promovendo a grande manifestação e proliferação de mosquitos para a manifestação da febre amarela na região. O mesmo comportamento a gente pode adequar, sim, para essa peste de gafanhotos que a gente encontrou aí no sul do Brasil, que parece, né, segundo os noticiários, que graças a Deus não vai aí entrar ao nosso território. Ele já conseguiu aí desviar para o território uruguaio, né? Então, então, assim, é possível que algum tipo de doença venha à tona, assim, com um determinado tempo aí posterior. Vai depender, obviamente, em que local, né, essa
essa nuvem de gafanhotos ela vai se manifestar. Se for na área rural, vai ter um tipo de comportamento, se for na área urbana, vai ter outro tipo de comportamento, mas é possível sim, pode ser um grande potencial de manifestação de doenças no futuro, sim, com certeza. Legal. O Matheus Moreira pergunta: como é a dinâmica sobre a captação de dados, processamento e publicação da informação e a formulação de medidas de combate às doenças? Como é a dinâmica sobre a captação de dados? Tá, então eu estou imaginando que talvez até faça um paralelo com a pergunta que eu faria, né, da questão da base de dados, dessas informações de saúde. Perfeito. Então, olha só, a maioria desses dados que eu apresentei aqui para vocês em alguns estudos, alguns foram dados primários, né, coletados diretamente em loco, né, no campo, mas todos os dados em loco de saúde são coletados com a anuência da Vigilância em Saúde, com a Secretaria de Saúde, porque tem questões éticas que nós temos que obedecer, né? Porque imagina você mapeando agora casos de Covid-19 e a gente trazer isso no mapa. Então, a gente tem que respeitar um pouco a questão ética, né? Não pode divulgar, por exemplo, um mapa pontual numa escala muito grande. Por exemplo, a gente tem mapas para análise interna de onde está exatamente aquele caso de AIDS, né? Que, imagina, a gente publicar isso. Naquela rua, naquela casa, tem uma pessoa com AIDS, né? Então, a questão ética ela é bem envolvida nas análises de saúde. Mas, voltando à questão da base de dados, existe uma base de dados nacional, né, disponibilizada pelo DataSUS, que é o banco de dados do sistema de saúde do governo federal. Se vocês derem um Google aí, DataSUS, vocês vão conseguir ter acesso a grande base de dados de vários eventos de saúde, tá? Agora, qual é o nível dessa informação? A que nível de acesso, que recorte temporal, ou espacial, desculpa, eu tenho dessas informações? Lá no DataSUS, os dados em saúde são disponibilizados até o nível de município. Então, se você quiser a situação de saúde de um determinado município ou de vários municípios, você tem acesso fácil, gratuito e rápido através do portal DataSUS, que é do Ministério da Saúde, que é o setor de processamento de dados de saúde do Ministério da Saúde, DataSUS, tá certo? Através do portal Tabnet, que é os dados tabulados em saúde do Ministério, tá? Então, vários estudantes, o próprio Ministério, várias instituições utilizam os dados do DataSUS para fazer a sua análise de saúde. E isso também está disponível para toda a população. Agora, se a gente quiser um dado no nível espacial mais refinado, como, por exemplo, o setor censitário, ou até mesmo dado pontual a nível de endereço, esses dados não são disponibilizados, porque já vai comprometer aí o princípio ético da pesquisa, né? Você vai estar tentando, de repente, identificar uma pessoa, facilitar a localização daquela pessoa no local de alguma doença. Então, como eu falei anteriormente, imagina colocar no mapa, numa escala de 1 para 1000, de distribuição de AIDS num determinado local. Então, eu não estaria local, né? Então, eu estaria rompendo questões éticas perante o Comitê de Ética em Saúde. Então, até questões de escala são discutidas para a gente poder divulgar certos dados sem comprometer a localização das pessoas, né? Então, vocês viram aqui na apresentação. Mas vocês têm acesso a essa informação precisa? Pontual, temos sim, endereço, coordenada, tudo mais. E esses dados, a Secretaria Municipal de Saúde, que é a que está na ponta, que é a que coleta esses dados. Então, vamos entender só um pouco como é que esse dado chega no Ministério da Saúde. Esses dados, eles são qualquer doença, gente, seja Covid, dengue, malária, qualquer doença, qual é o processo, qual é o caminho que a informação faz até chegar ao Ministério da Saúde e ser divulgado para a população. Ele é coletado através das secretarias municipais de saúde, que são os profissionais de saúde da ponta. É aquele agente de saúde, aquele agente de combate a endemias que está lá na rua, né, visitando casa por casa, coletando informação da população, né? Isso é um exemplo de vigilância ativa, né? Mas também tem outras maneiras de coletar, que é através da vigilância passiva, que é o usuário, né, o indivíduo, ao sentir algum sintoma, ele vai buscar o serviço de saúde. E lá ele é notificado, né? Ele preenche uma ficha, né? Dizendo qual é a sua doença, onde ele mora, né? Lógico que tem pessoas que não informam seu endereço correto, esse é um problema que a gente tem também de georreferenciar
às vezes pelo endereço essas pessoas, outras não, a gente consegue fazer o levantamento em campo, em loco, né? Então, assim que o município ele coleta essas informações, através das fichas padronizadas de coleta de dados, esses procedimentos eles são digitalizados, né, numa plataforma do SINAM, se for SINAM é Sistema de Agravos de Notificação em Saúde, né? Se caso for doença. Se for morte, ele vai para o Sistema Nacional de Mortalidade, que é o SIM, né? Sistema de Informação de Mortalidade. Então, o DataSUS ele tem vários sistemas, desde de sistemas que informam mortes, informam doenças, vários tipos de doenças, informam questão de orçamento, questões ambulatoriais, vacinas. Então, tudo está lá disponível no DataSUS, até nível de município, né? Caso o pesquisador queira um nível menor, né, mais refinado de dados, tem que ser feito um projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética, porque você vai estar facilitando, como eu falei anteriormente, na localização desse indivíduo, e dependendo da doença que ele tenha, você pode estar expondo essa pessoa, né? Então, após a aprovação do Comitê de Ética e anuência da Secretaria de Saúde, você assina um termo se comprometendo que os dados são exclusivamente para fins acadêmicos ou para fins de pesquisa, que não vão ser utilizados para fins comerciais, nem para fins exploratórios para outras coisas, enfim, né? Então, tem algumas coisas burocráticas no trâmite com relação com questões éticas que a gente precisa seguir, tá? Mas, no geral, quando o dado ele sai, só para concluir, quando o dado sai do município, ele é alimentado pelo município, ele é validado pelo Estado, pela Secretaria Estadual de Saúde, que, por sua vez, transmite as informações para o governo federal, para o Ministério da Saúde, publicar os dados de maneira auditada e checada, covalidada e tudo mais, né? Essa é a dinâmica e a base de dados que basicamente é utilizada para o registro de dados em saúde, né? O IBGE também tem, né, uma base também de saúde, né? Eles também são parceiros nossos e eles levantam também algumas informações de saúde, né? Que também vão auxiliar aí no enriquecimento de variáveis, né? Para tentar associar com os eventos em saúde nas populações, né? Tá. Não, legal. Isso vai mais ou menos de acordo com a pergunta que eu ia te fazer sobre a confiabilidade nos dados, que eu não imaginava que existia todo esse sistema por trás. Então, existe toda uma etapa de processamento e validação dos dados. Isso é interessante, uma coisa que eu não imaginava. E eu acho que vai mais ou menos de acordo também com a pergunta que a Bruna estava fazendo, que é como contornar a dificuldade de obter dados sobre saúde para os setores públicos. Então, você explicou, né, que um estudante, se ele quiser trabalhar com esses dados, ele pode, mas ele tem que passar por um comitê de ética. Basicamente é isso. Isso, exatamente. Submete o projeto ao comitê de ética e, dependendo do que tiver no projeto, o projeto ele é aprovado, rejeitado ou aprovado com restrições, né, para você fazer algum ajuste ou tentar explicar algum impedimento ou alguma coisa que não ficou clara para o comitê, né? Então sempre é por esse trâmite aí quando a gente quer dado mais refinado, né? E o município, a Secretaria de Saúde só libera os dados mais detalhados após essa aprovação. Tá bom, perfeito. Ótimo. O Guilherme Feltrin faz uma pergunta aqui. Boa tarde, André. Recentemente vi alguns estudos que apontavam a existência do material genético do Covid-19 em amostras de esgoto sanitário. Ainda não há dados que comprovem que o vírus possa ser transmitido através do esgoto, mas existe essa possibilidade. Sendo assim, como você acha que o sistema de saúde pode lidar com essa questão? Principalmente em nosso país, que grande parte da população não tem acesso a serviços de saneamento. Muito boa pergunta, Guilherme Filtrin. Eu vou alargar mais o leque aí de doença, não só para a Covid-19. Assim, até agora, realmente não tem nenhuma comprovação de que o vírus da Covid-19 esteja aí na potencial de transmissão através do esgoto. A gente não tem estudos. Mal tem estudos ainda com humanos, né? A transmissão entre humanos ainda tem uma ala da ciência que diz que tem grande transmissão, outra diz que não é bem assim. Então, a gente vê um pouco que a ciência ainda está tentando se encontrar, porque é uma doença nova. Então, se estudou muito, mas também muito ainda não se sabe, né? Que estão estudando e estão tentando descobrir. Mas com relação a outras doenças, né? Muitas doenças, Guilherme,
poderiam ser controladas e até mesmo erradicadas se o problema de saneamento no nosso Brasil fosse resolvido em 100%. Né? Se teve agora até, acho que ontem, teve a aprovação aí no Senado da lei de saneamento aí, né? Se não me engano, um projeto de lei, algo assim que eu vi muito por cima, né? Então, uma aprovação do Senado para mais de 600 bilhões, se não me engano, de reais aí aprovados para investir em saneamento no Brasil, para que a gente tenha uma alta cobertura de saneamento de infraestrutura no país, né? Então, voltando àquele mapa que eu falei da Zika, né? Da transmissão por muriçoca, pelo pernilongo, que eu acho que é como vocês conhecem aí, né? Em São Paulo, não sei, né? Pernilongo, né? A gente chama aqui mais de muriçoca. Então, imagina, se realmente for comprovado que a Zika fosse transmitida pelo pernilongo, além do Aedes aegypti. A gente tem que sanear as cidades inteiras, porque o que é que tem de esgoto a ser aberto, o que é que tem de canais abertos por aí, que fica aí aberto e manifestando lá um ambiente propício para a reprodução de mosquitos, né? Então, eu trago muito além da Covid, eu trago para várias doenças. Não só, saneamento não é só problema da Covid, é problema também de Zika, de arboviroses, dengue, chikungunya, né? Porque água parada. E a água não precisa ser limpa para o mosquito se reproduzir. Aquela lenda que o mosquito só se reproduz em água limpa parada já passou. Já estudos comprovam que o mosquito também se manifesta, deposita os seus ovos também em água suja. E às vezes nem em água, mas em áreas úmidas também, superfícies úmidas, ele deposita o seu ovo e o ovo do mosquito ele se desenvolve e nasce a larva e o mosquito nasce. Enfim, então saneamento é um grande problema. É a área que a saúde pública mais se preocupa, com essa questão do saneamento, né? Se a gente tivesse uma boa cobertura de saneamento nas grandes cidades, nas cidades em geral, podia ter certeza que o grande número de doenças, o grande número de procura pelo serviço de saúde iriam diminuir consideravelmente. Imagino mesmo. É bem isso mesmo. É. André, mais alguém tem alguma pergunta? A Bruna, ela acrescentou aqui, não sei se você trabalha e desenvolve diretamente dashboards, mas quando vocês desenvolvem, qual programa vocês utilizam? Imagino que ela esteja fazendo a pergunta direcionada à instituição Fiocruz. Sim, a gente está num processo agora de aquisição, de desenvolvimento de um dashboard, né, um SIG-Web, em parceria com a Esri, né, que é do ArcGIS Online. Né? A gente está testando algumas plataformas livres também, que estão até dando certo, mas por enquanto só está para consumo interno, a gente não publicou nada ainda para fora, né, externo, mas a gente também tem vários projetos que desenvolvimento de dashboards específicos principalmente agora para arboviroses. Né? Tem um projeto que está trabalhando junto com um aplicativo, desenvolvimento de um aplicativo que a população vai informar casos de dengue, zika, chikungunya, criadouros de mosquitos nas regiões, numa casa ou num terreno baldio, né? E esses dados eles vão para uma plataforma também integrada com os dados alimentados não só pela população e validados pelos agentes de saúde, e ela também vai para um ambiente dashboard, né? Onde a gente vai permitir visualizar algumas informações, como distribuição espacial, né? Isso observando também algumas questões éticas, como eu falei desde o princípio, que se for alguma doença, a gente não pode mostrar individualmente, mas a gente tem que chegar a um nível de agregação para que a gente preserve a localização daquela pessoa, né? E agregar também esse ambiente dashboard com outras variáveis, né? Então, é como se fosse uma indie, vou dizer assim, da saúde que a gente está desenvolvendo. A gente não tem previsão ainda de lançamento dela, mas a gente já está um pouco avançado nesse sentido. Né? A gente tem alguns dashboards internos, mas externos ainda não, infelizmente, mas vamos chegar lá. Joia. Eu imagino que a pergunta dela vem porque ela é uma aluna nossa do CPGEL e nós estamos em parceria com a Esri em um projeto junto com a Agência Nacional de Energia Elétrica. E nós estamos desenvolvendo alguns dashboards para o setor de energia elétrica, pensando na ocupação irregular de faixas de servidão das transmissoras de energia. E aí o pessoal está aprendendo sobre dashboard agora e estamos desenvolvendo, inclusive, projetos dentro da universidade para uso de dashboards, para mapear as frutíferas dentro do campus da UFSCar. Perfeito, perfeito.
Estamos evoluindo aí nas tecnologias. Que bom, que bom. Tem uma plataforma dashboard muito simples, mas muito eficaz no monitoramento da Covid-19, que é o Big Data, né? Big Data do ICICT, que é o Centro de Tecnologia da Fiocruz, do Departamento de Geoprocessamento do Rio de Janeiro, que é um dos departamentos de geoprocessamento da Fiocruz no Brasil, que atualmente, inclusive, Paulo, o setor de geoprocessamento ele só tem 3 unidades da Fiocruz, por incrível que pareça. Tem no Rio de Janeiro, que é no ICICT, né, que é a central lá, que tem mais de 20 anos já. Aqui em Pernambuco, que tem aí há mais ou menos 5, 6 anos, é recente. E em Manaus, na Fiocruz de Manaus. Então, só tem nessas 3. Então, a ideia depois também é crescer aí em outras unidades a questão de departamentos aí com geoprocessamento, né? Então, tem uma plataforma chamada Big Data do ICICT, Monitora Covid. Se vocês colocarem no Google, Monitora Covid Fiocruz, vocês vão ver uma plataforma bem legal lá, com base de dados em tempo real, bem interessante, que foi desenvolvido pelo pessoal do ICICT, que é o Centro de Comunicação, Informação, Ciência e Tecnologia da Fiocruz Rio, da Fiocruz lá de Manguinhos, né? Então, lá tem lá o mais desenvolvido. Também que a população pode estar acessando. Bacana, legal. Pessoal, ele colocou aí no chat, se alguém quiser depois copiar e dar uma pesquisada, fiquem à vontade. André, eu não vi mais nenhuma pergunta aqui do pessoal, então eu vou acrescentar uma minha e aí depois a gente já pode até talvez finalizar. Eu trabalho muito com políticas públicas e como eu trabalho com geoprocessamento, eu sempre faço trabalhos de geoprocessamento que voltem para políticas públicas. A tua visão na área da saúde, você vê a administração pública tendo o costume de se utilizar desses dados gerados pela ciência e, além disso, se tem costume de utilizar desses dados para gerar novas políticas públicas? Perfeito, sim. E a gente vê muito isso com frequência, e especialmente no uso das geotecnologias. A gente vê nos últimos anos gestores totalmente sensíveis ao uso das geotecnologias para servir de subsídio para o combate às doenças e monitorar e criar uma base de dados espacial que seja uma variável a mais, que sirva como um novo olhar para questões velhas, antigas de saúde que persistem até então na nossa sociedade. Tanto Paulo, que a gente oferece aqui na Fiocruz, Pernambuco, um curso de geoprocessamento e análise espacial em saúde. Ele é oferecido anualmente aqui pela Fiocruz Pernambuco e a gente já vai... Esse ano, 2020, a gente teve a 4ª edição já dele, já é o 4º ano do nosso curso aqui e, graças a Deus, assim, sucesso total. Por quê? Gestores de saúde de vários locais do Brasil se inscrevem para participar desse curso, mas infelizmente a gente só tem 20 vagas e não dá para suprir todo mundo. A gente publica um edital, um processo seletivo e tudo mais. Então, quando a gente viu a grande procura, assim, 20 vagas que a gente oferece, a gente tem uma demanda de inscrições de quase 200 inscrições por ano para 20 vagas. Então, e quando a gente vê de onde vem essas inscrições, vem de todos os lugares do Brasil, vem do norte, vem do sul, vem do centro-oeste, enfim. Já recebemos alunos aí de São Paulo, de outros países, inclusive, também. Então, isso despertou na gente, e a gente percebeu também, analisando esses dados, a grande demanda dos gestores. E não é só agente de saúde ou epidemiologista, não. Alunos também que trabalham na área de saúde, ou alunos de áreas correlatas à saúde, também buscam o curso, como também os próprios gestores de saúde, como secretários de saúde, né? Subsecretários, secretários adjuntos, enfim. Então, foi a partir daí que a gente percebeu que o uso das geotecnologias para aplicar, para vir com uma ferramenta a somar, né, uma ferramenta a mais no serviço de saúde, a gente percebeu que tem crescido a demanda assim de maneira, eu vou dizer até que exponencial, viu? Porque vou dizer que até que eu arrisco a dizer que é exponencial, porque a demanda está muito grande e eles estão recebendo essa tecnologia de braços abertos. E a gente fica muito feliz porque o gestor ter essa sensibilidade, né? Não só ficar preocupado em receber e captar recursos, mas saber utilizar essas geotecnologias para implementar melhor esse recurso, né? Para a gente é de grande satisfação, né? De grande alegria
e que venham mais. É isso que a gente quer, é o nosso papel. Né? Legal, bacana. Essa é a visão que eu tenho também sobre o uso de geotecnologias na minha área e relacionado a políticas públicas. É algo que está engatinhando, mas está crescendo. Eu espero que chegue a um ponto aí que seja algo normal. Sim, Tá, joia. sem dúvida. Sem dúvida. Bom, André, inclusive, só pode falar. um adendo sobre o curso. Inclusive, o curso, você pode, alguns alunos, se tiverem interessados, ele é aberto para toda a sociedade brasileira, tá? Não tem restrição de ser, é só profissional de saúde. Não, nós já recebemos geógrafos, já recebemos arquitetos nesse curso, já recebemos analistas de sistemas, né? Então, não é só voltado para a comunidade de saúde. Ele qualquer pessoa pode se inscrever, né? E pode se submeter ao processo seletivo. O curso é gratuito, ele acontece aqui no Recife, sempre no começo do ano, geralmente 15 dias antes do Carnaval. Né? Esse curso também não é por motivo proposital. O pessoal já vai emendar, já vai ter umas 40 no Recife, né? aí agora. Você falou que é gratuito o Recife logo antes do Carnaval? Ponto. Não é? Então, perfeito, né? Então, tem dado certo essa estratégia também. E não só Recife oferece esse curso, mas como também a unidade de Manaus, a gente também aplica esse curso lá, também na Fiocruz Manaus e na Fiocruz Rio de Janeiro. Né? Então, eles são sempre gratuitos, só se submete a um processo seletivo, preenche lá a ficha de inscrição, tem você faz uma cartinha elencando as suas intenções de fazer o curso, e aí tem uma análise prévia e é divulgado o resultado. Né? Então, o curso é gratuito e disponível para toda a comunidade. Então, caso alguém também esteja interessado entre os alunos, pode estar se inscrevendo aí acho que esse ano o edital deve estar saindo por meados de setembro, talvez esteja alguma alteração por causa da pandemia, né? Mas a princípio está mantido o curso para o começo do ano que vem. Tá? Então fiquem atentos também às nossas redes sociais, ao site da Fiocruz, que o edital, lá para setembro, mais ou menos, ele está saindo da quinta edição do curso. Eu acho que você vai chover, vai ter uma chuva de inscrições aí do pessoal de São Paulo agora. Sejam bem-vindos. Para nós é uma alegria aí estar recebendo. Tá joia. Bom, André, nós não tivemos mais nenhuma pergunta. Eu acho que foi uma ótima apresentação, foi uma temática muito diferente mesmo do que a gente está acostumado. Eu sei que eu aproveitei muito, eu vi aqui pelos comentários os agradecimentos que o pessoal está gostando bastante também. Então, me resta agradecer muito a tua participação voluntária aqui hoje no nosso webinar. Nós gostaríamos de estender o convite para, quem sabe, em breve ter uma visita pessoal, né, e in loco no nosso campo. Não sabemos quando, mas espero que em breve a gente possa estender esse convite. Então, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Se precisar de qualquer coisa aqui da nossa parte, algum contato, alguma conversa, algum dia, estamos de portas abertas. Eu que agradeço. Eu fico feliz também pelo convite, professor Paulo, professor André, meu xará aí, né? E fico feliz, eu espero que essa pequena apresentação, essa simples apresentação, porque assim, a gente pode trabalhar muito mais com saúde, eu trouxe só algumas técnicas utilizadas, e assim, quando a gente é aluno, a gente fica mais preocupado em aprender a fazer o mapa, clicar aquele botão e ver o mapa acontecer e tal. Então, a gente tem que pensar muito mais do que clicar, né? Dar cliques lá no QGIS ou no ArcGIS e ver aquele mapa lindo na tela acontecer. A gente tem que pensar além daquilo, porque ali é só um meio. Então, aquele mapa meio vai servir para que fim, né? Então, não só ficar preso à técnica, que é muito importante, lógico, qual é a técnica adequada para um determinado estudo ou para uma determinada doença, né? Então, vocês viram aí, através dos mapas, várias técnicas que foram utilizadas, vários tratamentos de dados, desde sensoramento remoto, análise espacial e tudo mais, né? Mas com o objetivo de quê? Tem que estar em mente, não é só fazer o mapa, é o mapa voltado para um determinado fim, né? Então, é esse recadinho que eu quero deixar também para vocês aí, tá? Não fique só preocupado em apertar botão, mas aperta o botão com consciência, né? Muitos alunos ficam nessa, né? A gente tem disciplinas também na Fiocruz de geoprocessamento e a gente também tem disciplina de SIG e a gente sente isso dos alunos. Eu clico aonde para fazer aquele buffer, para fazer aquele kernel, para fazer aquela krigagem, né? Então, né?
entender de todo o processo, não só a questão metodológica, mas a implicação prática da técnica, né? Então, Claro. é sempre colocar a teoria e a prática junta, né? Para determinados fins. Ok, turma? Então, Perfeito. mais uma vez, um enorme prazer, professor Paulo. Fico disponível também à total disposição para futuras palestras, para futuros contatos, parcerias, publicações, enfim, precisar de algum apoio aqui aí para engrandecer aí a ciência no ramo das geotecnologias, pode contar conosco aqui no nosso núcleo. Perfeito, a gente agradece mais uma vez. André, muito obrigado. Em nome aqui do pessoal do CPGEL, muito obrigado. E espero que a gente se veja em breve aí para uma próxima. Tá bom? Ok. Eu que agradeço, Paulo. Obrigado a todos vocês, Valeu. alunos. Se cuidem. Na medida do possível, fiquem em casa. Perfeito. Até mais, Até mais, André. pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Obrigado.